Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia, que Deus continue te abençoando, te guardando, no nome do Senhor Jesus. Hoje Atos capítulo 12, onde nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que tem ocorrido, na igreja, ali na igreja de Atos dos Apóstolos, em todo aquele ambiente a qual os irmãos estavam vivendo. Algumas coisas já aconteceu, já percebemos que algumas perseguições começam a surgir, a perseguição já estava em andamento desde a morte de Estevão, entendendo que a conversão de Saulo não muda esse status, pelo contrário, continua, todo esse processo. Vem agora também o processo onde Pedro tem que explicar, no capítulo 11 nós vimos Pedro tendo que explicar o que aconteceu na casa de Cornélio, sendo Cornélio um gentio. Então tudo isso. E aí volta agora com o capítulo 12, falando novamente da perseguição, porque ela não parou. Desde quando Saulo, ali nós vamos ver, nós vemos que ela continua. Ela vai continuar de uma forma acirrada, só que Lucas para um pouco para falar daquilo que acontece, que mesmo com a perseguição, o evangelho continua a avançar, o evangelho continua. Tanto que diz, aqui no capítulo 12, no versículo 24, ele vai dizer assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então, mesmo com as perseguições que estavam acontecendo, com a questão de Cornélio, nós vemos que o evangelho, a palavra continuava sendo expandida, e era isso que Lucas estava direcionando. Aqui no capítulo 12, de uma forma muito especial, nós vemos duas situações distintas. Primeiro, a morte de Tiago, que vai dizer, ali no versículo 1, capítulo 12, versículo 1, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então nós vemos que Tiago é morto à espada e Pedro é preso. Pedro é preso. Vemos que Tiago é morto e Pedro é solto, de uma forma muito milagrosa, de uma forma muito sobrenatural da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo. E o que nós vamos ver com esse texto, que nós precisamos ter muita consciência, que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus tem o controle. O texto fala que a igreja orava incessantemente por ele. Versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E Deus ouve as orações da igreja daquele momento, mas nós não podemos esquecer de Tiago. Será que a igreja não orou por Tiago? Será que Deus não ouviu a oração da igreja em favor de Tiago, se assim a igreja estivesse orando? E nós sabemos que não é bem essa verdade. Nós sabemos que nós oramos para que o querer e a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, para que o nosso coração venha se conformar ao querer e à vontade do Senhor, para que nós oramos para que o meu coração não duvide, que a minha mente não duvide que Deus está no controle, que aprove Deus permitir que Tiago fosse morto. Só que a morte dele não é em vão, porque o evangelho continua, A fé que ele demonstra, a ação que ele demonstra, mostra aqueles irmãos que esse Cristo a qual ele estava servindo valia a pena servir, valia a pena realmente viver de acordo com o Senhor, de acordo com Deus a cada instante e a cada momento. Do outro lado, nós vemos que Deus ainda tem um propósito sobre a vida de Pedro, por isso faz o milagre. Não quer dizer uma questão de preferência, ou de para quem orou mais ou para quem orou menos, mas sim tão somente dos propósitos de Deus. Existem coisas que nós não vamos conseguir ter explicação e muito menos explicar. Agora, o que nós sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua na direção, agindo, movendo, derramando do poder dele. E o que cabe a nós? Cabe a nós fazer o que o versículo 5 diz. Tiago morto, Pedro preso, engasgou aqui, a língua dobrou. Mas Tiago morto, Pedro está preso. O que resta a igreja fazer? Orar. Orar. Essa é a questão, essa é a situação. E é isso que nós precisamos continuar para quê? Para que o querer do Senhor, para que a vontade do Senhor continue sendo feita. E nós vemos no final desse texto o que acontece com Herodes, da forma como aquele que se impõe à frente da obra do Senhor, aquele que se coloca contra Deus, quais são os resultados? Então, irmãos, não é a vida e não é a morte que faz a diferença, mas a diferença está no centro da vontade de Deus, sabendo que nós vamos cumprir o querer e a vontade dele. Então, que nós possamos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às perseguições, mas continuar confiando e descansando no Senhor.
Que Deus abençoe teu coração, abençoe tua vida e continue nos dando um dia muito poderoso, em nome de Jesus.